Fala, galera fora da caixa! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui viajando, estamos a caminho de Sevilha, saímos de Granada hoje de manhã e temos aí 2 horinhas e pouco para Sevilha, né, Elton? Isso, exatamente. E hoje a gente gostaria de dar umas dicas para você que gostaria de viajar de carro. Então a gente vai dar aí 5 dicas para você que tem essa intenção aí de fazer uma viagem de carro fora do Brasil. Então a primeira dica que a gente gostaria de dar é, na hora de você alugar um carro, é interessante você fazer a reserva do aluguel do seu carro pelo menos com um dia de antecedência pela internet, tá? Não deixar para alugar direto na loja, porque o que acontece? Se você faz a reserva do seu carro, você pode pedir a categoria que você quiser de carro e quando você chega na loja para pegar o seu carro, né, no dia que você reservou, o que acontece? Muitas vezes é uma experiência que a gente tem. Na maioria das vezes que a gente vai buscar o nosso carro, eles não têm o carro que a gente pediu. Então, a gente normalmente reserva um carro econômico ou um carro compacto, né, que é mais em conta. E na hora que a gente chega lá na loja, esses são os carros mais procurados, então sai muito. E muitas vezes a gente chega lá e não tem essa disponibilidade desse carro. Só que o que acontece? Se você fez a reserva com antecedência, eles são obrigados a honrar essa reserva. Então, se eles não têm o carro, eles vão ter que dar um jeito para você. E o que eles fazem? Eles te dão um upgrade. Hoje, por exemplo, a gente está com um carro bem maior do que a gente alugou, né? A gente pediu um carro compacto, até o último carro que a gente tinha alugado era um carro bem pequenininho, a mala menorzinha estava atrás, não cabiam 2 malas atrás, tal, era bem pequenininho. E esse carro aqui, eles não só deram um upgrade, como vários upgrades, porque eles não tinham as categorias, né, mais baixas, e eles deram um SUV aqui pra gente, uma Tucson, e a gente tá com bem mais conforto, tal, sem pagar nada a mais por isso. Então, por isso que é interessante você reservar antes, tá bom? Então essa é a primeira dica. A segunda dica principalmente na Europa, eles têm muitos carros a diesel. Então, você vai encontrar, né, nos aluguéis de carro, carros a gasolina e carros a diesel. E o carro a diesel é muito mais econômico. Então, se você vai fazer trechos longos, você vai fazer uma viagem longa, é interessante, se você puder pedir um carro a diesel, você vai economizar bastante também aí nesses trechos, tá? No combustível. No combustível. O preço do combustível é o mesmo, mas o carro a diesel, ele roda muito mais quilômetros aí com a mesma quantidade de combustível. Inclusive esse Tucson aqui é a diesel, né? Então, se você tiver essa opção, às vezes eles não vão te dar essa opção, às vezes só tem um outro tipo de carro, que é a gasolina, a gente já chegou a pegar também carro a gasolina, mas se você tiver essa opção, é legal você pedir, você vai estar economizando aí no combustível também, tá? Então essa é a segunda dica. Uma outra dica, quando você vai planejar uma viagem de carro, principalmente na Europa, nos Estados Unidos já é diferente, os Estados Unidos tem muito mais opções para você deixar o seu carro. Então, nos Estados Unidos as pessoas andam muito de carro, com algumas exceções, lógico, como cidades como Nova York e tal, que é mais difícil você andar de carro. Mas na maioria das cidades você consegue estacionar em qualquer lugar, é muito fácil você se movimentar de carro. Na Europa, não. Na Europa, muitas cidades o carro só vai te atrapalhar. Então é interessante você planejar muito bem essa viagem, né, pela Europa. Muitas vezes a gente só usa o carro realmente como transporte. Então a gente sai, que nem hoje a gente saiu de Granada, e a gente vai até Sevilha. Chegando em Sevilha, a primeira coisa que a gente vai fazer é devolver esse carro, porque ele só vai atrapalhar a gente em Sevilha, tá? Então, na Europa existem muitas zonas de tráfego restrito ou zona de tráfego limitado, né? Então é legal você pesquisar isso, principalmente se você vai ficar numa boa localização da cidade, é bem possível que nessa localização você não possa trafegar de carro, tá? Então é interessante você pesquisar muito bem isso antes, para você não chegar e ter várias surpresas aí, tá bom? A gente já chegou a planejar viagens e chegando na cidade a gente não tinha o que fazer com aquele carro e a gente precisou devolver, né? Então essa é uma outra dica. Uma outra questão se você for chegar numa cidade que tem zona de tráfego limitado, existem opções de você conseguir permissão para você andar por aquelas ruas, trafegar por aquela zona, né? Então, como que funciona isso? Às vezes você vai ficar num hotel bem localizado, né, na cidade, no centro da cidade, onde você não pode chegar ali.
ou você alugou um apartamento de alguém que fica nessa localização. O que acontece? Os moradores, né, eles podem trafegar por aquele lugar. Então você consegue muitas vezes com a pessoa que você alugou o seu apartamento uma autorização. Você passa para ela os seus dados, né, do seu passaporte, a placa do carro, todas as informações, e a pessoa consegue essa autorização com a prefeitura para você estar rodando ali com o seu carro. Então essa é uma outra opção. A gente fez isso em Córdoba. Quando a gente estava lá, a gente estava bem centralizadinho e a gente precisou pelo menos chegar e sair com o carro. A gente não ficou com o carro em Córdoba, só que a gente chegou com as malas, despachou as malas lá no nosso apartamento, e na hora de ir embora, o Elton alugou o carro e me pegou lá com as malas e tal. Então, para ele poder entrar e sair, a gente conseguiu essa autorização aí com a dona do apartamento que a gente alugou, tá? Então essa é uma outra dica aí. Que mais, Elton, que a gente tem de dica pro pessoal? Eu acho que agora uma outra dica legal é o do GPS. A gente vai falar pra vocês. É o seguinte, na verdade, hoje em dia você já nem precisa mais de GPS. Essa era uma dica que a gente ia dizer. Antes, toda vez que a gente viajava, a gente levava o nosso GPS e a gente precisava comprar o mapa do país para onde a gente estava indo, né? Então, é difícil você ter um GPS com os mapas do mundo inteiro. Então, normalmente você compra, né, com algum determinado mapa e depois você precisa ir atualizando e comprando mapas novos. Então, toda vez que a gente vinha pra cá, se ia pra Itália, comprava o mapa da Itália, pra França, comprava o mapa da França, e assim em diante. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente até deixou o nosso GPS no Brasil e a gente tá usando o Waze aqui perfeitamente. Então é só você ter a conexão aí com a internet, que por sinal é muito barato na Europa. A gente tá pagando... Quanto, Elton? A gente pagou uns 13 euros. 13 euros. 13 euros para comprar o chip e colocar a internet, acho que 1-2 GB por um mês. E isso atendia a gente fez isso, a gente tá com a internet aí. Não posso ficar, né, é limitado, né, 1-2 GB, mas dá pra... ajuda bastante a gente consegue aí usar como GPS, né, em vez de trazer um outro aparelho GPS, tá? A gente usa só o celular. Isso na Espanha. Na Itália, por exemplo, a gente tinha comprado um chip que era ilimitado, né? Então depende do país, vai depender um pouquinho, mas normalmente não é nada caro e dá pra você fazer, vale a pena. Então, hoje em dia, então, você pode deixar o seu GPS aí, se você tiver o Waze, né, ele já vai te levar para qualquer lugar aí do mundo, tá? Então essa é uma dica. E a gente até tem uma outra questão que a gente queria lembrar você. Quando você for colocar o seu destino no Waze, ou no GPS, né, se você preferir, você tem a opção de escolher para evitar pedágio. Então essa é uma outra coisa que a gente sempre lembra de fazer. Algumas vezes que a gente esqueceu, né, Elton? A gente se deu mal aí, acabou gastando um dinheiro à toa. Então a gente, por exemplo, de Madrid para Barcelona, a gente não lembrou de colocar isso. De Barcelona para Valência. Desculpa, de Barcelona para Valência, de Madrid para Barcelona a gente foi de trem. De Barcelona para Valência a gente simplesmente ignorou isso, esquecemos de colocar, e a gente pagou 41 euros de pedágio, tá? Durante esse trajeto. E teria uma outra estrada, né, menor, que levaria também, talvez a gente levasse aí uns 15 minutos, meia hora a mais para chegar, mas a gente teria evitado aí 41 euros de pedágio. Então vale a pena você colocar para evitar pedágio, só que é interessante você olhar qual vai ser o tempo da sua viagem, tá? Não esquece de verificar isso antes de sair, porque muitas vezes eles podem te mandar para outros lugares muito longe e aí não vai acabar compensando, né? Então dá uma olhada, às vezes muda muito pouco o tempo de viagem, você evitar pedágio, então aí nesse caso você escolhe essa opção. Se não, você acaba indo pela via principal. Se você tiver com pressa, tiver que pegar um voo, alguma coisa, é interessante você seguir pela via principal. Se não, é legal você ir por essas estradinhas menores, além do que a paisagem é muito mais bonita, né? Você pega uma estradinha aí do interior e você vai vendo a paisagem e tudo mais, né? Igual a gente encontrou aí uns girassóis, né, Elton, esses dias aí atrás, a gente ficou super feliz com a surpresa. Se tivesse pego o trem, não teria visto, não teria parado, né? E se a gente tivesse na estrada talvez maior, a gente não tivesse essa opção e também nem repararia aí tanto na paisagem bonita. Então é bacana essas estradinhas aí que a gente pega e faz uma viagem bem tranquila e, né, apreciando realmente a paisagem.
tá bom? Então essas foram as nossas 5 dicas aí para você viajar de carro, e a gente espera que você use aí essas dicas e se lembre da gente aí quando vocês estiverem viajando, tá bom? Então, se você gostou dessas dicas, curta, mande para os seus amigos para ajudar a galera aí também a viajar mais e sem muito transtorno. Economizar um dinheirinho aí, né? E ter mais conforto ou ser mais fácil até para viajar. É isso aí, galera. E deixe seus comentários aqui pra gente também das experiências que vocês já tiveram, tá bom? É isso aí. Então, a gente se vê agora em Sevilha no próximo vídeo. Tchau, tchau! Até mais!